tem visto? Como é que está a ajuda ao Rio Grande do Sul? O senhor tem acompanhado bastante o governador também, né, por ser do mesmo partido. Como é que o governo do estado tem tentado minimizar os estragos dessas cheias aí no seu estado? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde não é, né? Mas nós estamos vivendo aqui uma situação de caos, né? Posso dizer assim, com uma preocupação gigantesca. Eu estou tentando sair de Porto Alegre, para ter uma ideia, Porto Alegre, das saídas principais, pela Castelo Branco, pelo aeroporto, Avenida Farrapos e pela Fiergs, elas estão todas interditadas. Para que tu consiga sair de Porto Alegre, tem que ir à cidade de Viamão para sair em Gravataí e conseguir pegar a RS 118. E isso, evidentemente, que nós estamos trancados para conseguir fazer o deslocamento. Fora as filas em supermercados, gôndolas vazias. Agora mesmo, o prefeito de Porto Alegre, ele acabou de fazer uma coletiva anunciando que a Cidade Baixa e bairro Menino Deus está prestes a ser alagado em virtude de uma subestação de bombeamento que que foi desligada em virtude do comprometimento da água chegando na energia elétrica. E como o rio está muito alto, está numa média de 5,27 metros, a água do rio ela faz o retorno para os bueiros, encaminhando a água para dentro da cidade. Não é só Porto Alegre, várias cidades, região metropolitana, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, que é a minha cidade, e que vocês viram, Vale do Taquari. A dificuldade é muito grande. Rio Grande do Sul, a vantagem em tudo isso estão tentando ajudar, mas a ajuda vai ser definida através... Estiveram aqui os ministros, o presidente da República por mais de uma vez, e a nossa grande preocupação é a agilidade na liberação dos recursos. O que nós estamos vendo hoje, e o que nós temos de experiência, é que há uma burocracia interna, inteira e gigantesca para conseguir liberar esses recursos. Por exemplo, essas emendas parlamentares que foram ditas aí de liberação são emendas já destinadas para os municípios e que emergencialmente estão fazendo a destinação. Agora, tem que ser avaliado também, porque tu imagina só, se manda uma emenda parlamentar para um raio-x de um hospital, mas não tem mais hospital naquele município. Nós temos os tetos, né, para a saúde nos municípios, nos hospitais, esses tetos são baixos. Então, se não for através de decreto essa mudança, nós vamos acabar fazendo com que esses municípios não possam receber esses recursos. Então, o grande objetivo aqui é ter agilidade para a liberação. Portanto, que a bancada federal está tentando ir a Brasília justamente para que a gente consiga votar essas pautas. Nesta semana, esse decreto foi um acordo com o presidente Lira, presidente Pacheco, que foi feito nessa semana, ontem, na verdade, para que nós possamos ter a possibilidade de votar amanhã. Deputado, boa tarde, Sakamoto aqui. Uma Boa pergunta, tarde. qual é o mecanismo que vocês devem... o senhor falou do decreto, né? Havia uma discussão se o melhor mecanismo mais rápido seria um decreto, considerando que a própria legislação já prevê, tipo, exceções em caso de calamidade, né, para estado de situação de calamidade. Então, vocês devem preferir no Congresso. O Congresso deve adotar um caminho de aprovar, do presidente Lula, emite um decreto, né, com relação à emissão de créditos complementares, extraordinários, digamos assim, e depois uma MP, ou vocês vão voltar a uma emenda constitucional para garantir mais recursos para o Rio Grande do Sul, sem que o Rio Grande do Sul fira alguma regra de responsabilidade fiscal? Qual que deve ser o mecanismo que deve ser adotado? Porque estava rolando esse debate ontem, né? Essa é a grande dúvida, Sakamoto, e nós debatemos isso porque o objetivo agora é achar a maneira legal que nos dê subsídio, independente se vai ser o decreto ou uma emenda constitucional ou mesmo uma medida provisória. O presidente Lira ontem disse que indo para Brasília, no caso, quando retornaram, fariam isso hoje, tentando construir a forma que nos dê a constitucionalidade de garantia para liberar. O que nós precisamos? Primeiro, liberação de recursos para municípios e estados. Segundo, a circunstância de nós não termos, muitas vezes, embora
eu acho que é uma coisa que não vai se fugir mesmo, liberando por decreto, os índices constitucionais. Tem que atingir tanto na saúde. Claro que os municípios e estados vão colocar mais do que isso na saúde, mais recursos nas estradas, porque os recursos hoje eles estão todos amarrados. Então nós temos que ter liberdade para poder tirar o recurso de um lugar e aplicar no outro. E também um terceiro ponto que é importante é a dívida do Estado com a União. O Rio Grande do Sul hoje tem a dívida do Estado com a União, que compromete os recursos estaduais, e que esses valores eles vão ser, sem dúvida alguma, investidos para o combate e a reconstrução. Nós estamos passando por etapas. Nós ainda estamos, para ter uma ideia, nós ainda estamos na etapa de salvar vidas. Nós ainda temos pessoas no telhado de casas, pessoas que estão alagadas, isoladas depois de 3, 4 dias. A partir daí, quando a água baixar, e aí a previsão é que demore muitos dias para baixar, principalmente aqui na região metropolitana, que é Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, Eldorado do Sul, uma cidade que está toda embaixo da água, as pessoas estão indo para as rodovias com seus carros, que conseguem sair de carro, estão dormindo há dias nas rodovias, têm acesso à água, à comida, por isso que é importante abrir as estradas o quanto antes para o deslocamento dessas pessoas. Mais de 130 mil pessoas desalojadas. Então, o próximo passo é limpar as cidades, retomar a logística, e aí nós vamos ter todos esses custos das limpezas, e aí as pessoas que voltam para sua casa, a grande maioria não tendo mais casa, e a outra grande maioria não tendo nada dentro de casa. E aí nós temos regiões em que nós tínhamos casas, né, e moradias e bairros que não tem mais nada. É um campo virado em lama. Então é uma situação muito, dramática, mas nós temos que dar agilidade. E aí o decreto que, pelo que eu estava antes até de entrar aqui, vendo que tinha sido elaborado esse decreto, e também hoje se falou na reunião da bancada federal gaúcha com alguns ministros, 4 ministros estão aqui no Rio Grande do Sul, também a possibilidade de fazer uma medida provisória. Agora, também a preocupação do que depois de tudo isso nós vamos ter em relação ao Tribunal de Contas, né? Porque quando tu libera recursos emergenciais, ou antes disso, quando tu pega recursos do próprio Tesouro, do município, do Estado, e tu gasta em áreas que, simplesmente do Tesouro, em áreas que são comprometidas para outras áreas para salvar vidas, tu acaba tendo a circunstância de um apontamento e aí a punição do gestor público. Porém, o que é importante frisar aqui também que o representante do Tribunal de Contas, o Dantas, estava ontem, Ministério Público Federal, enfim, os poderes estão trabalhando em conjunto justamente porque é uma situação de calamidade atípica no Brasil, né? Verdade. O senhor falou que ainda estamos na fase de salvar vidas, e isso, é claro, é a prioridade máxima, mas também esses momentos servem de reflexão, né, para pensar sobre políticas públicas, o que já poderia ter sido feito, aliás, deveria ter sido feito, e o que pode ser feito daqui para frente. Deputado, como trabalhar com essas mudanças climáticas, com esses eventos extremos e proteger a população, retirá-las das áreas de risco e mitigar, minimizar, né, esses dramas, essas tragédias que a gente tem acompanhado aí no seu estado com tanta frequência, infelizmente? Eu acho que são pontos importantes. Primeiro, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um estado agrícola, e aí é uma coisa que tem que se colocar como referência. As mudanças climáticas, elas atingem todos, principalmente o produtor rural. Nós vamos ver a quebra de safra, o que se perdeu de safra aqui no Rio Grande do Sul nessas chuvas vai penalizar economicamente quase todo o estado do Rio Grande do Sul, porque a nossa balança comercial ela fecha positiva através do produtor rural, do grande, do médio e do pequeno. Então, o produtor rural é quem está preocupado também com as mudanças climáticas para que tenha previsão de chuva, ou de seca, ou de o mínimo de calamidades. O Brasil é o país que hoje, em termos de energia, tem 80% da sua matriz limpa. E aí eu entendo que nós temos que fazer as pressões. Eu fui secretário de Minas e Energia aqui no estado do Rio Grande do Sul, dos acordos internacionais da diminuição da emissão de gases. O Brasil está muito à frente de tantos outros países, mas nós temos China, país da Europa, Estados Unidos, em que tem dificuldade de cumprir as suas metas e muitas vezes de nem assinar esses acordos. Mas eu entendo que esse momento
nós temos que trabalhar, e aí é uma pauta que eu bato muito, é prevenção. O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? Com as últimas cheias, nós tivemos o assoreamento dos rios. Os rios estão com seus sedimentos em cima. Qualquer chuva faz com que os rios toquem água para fora e que nós possamos estar sujeitos a enchentes. É o caso do Rio Taquari. E aí nós temos legislações ambientais em que muitas vezes complicam para o desassoreamento dos rios. Por exemplo, se um município quiser desassorear sua parte, além de ser caro, o sedimento ele só pode usar para o seu próprio consumo. Como é que um município, por exemplo, no Vale do Taquari, que está às margens de um rio, que está assoreado ao máximo, com seu leito elevadíssimo, esse município ele vai utilizar aqueles sedimentos que tirou simplesmente para o seu próprio uso. Ele vai ter que fazer uma montanha de cascalho, ou de barro, ou de areia, para poder ser utilizado naquele município. Então, nós temos que também flexibilizar esses pontos, que são os pontos de prevenção, e aí se trata da dragagem desses rios, principalmente dos vales do Taquari, o Vale do Caí, o Vale dos Sinos, todos eles desembocam no Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, no Lago Guaíba. E aí nós estamos vendo o assoreamento, que é um grande problema e que, historicamente, não se faz de assoreamento. Tá certo. Lucas Edecker, deputado federal do PSDB. Obrigado pela entrevista, deputado. Claro que torcendo pela recuperação do seu estado. Um abraço. Eu que agradeço. Deputado, um ponto bem rápido, deputado, se dá tempo. O senhor falou que tem dificuldade que hoje, que as estradas, é claro, estão todas bloqueadas, aeroporto fechado, que é um absurdo, que Porto Alegre é a capital do sexto estado mais populoso do Brasil. Até final de maio, 30 de maio, previsão do aeroporto fechado. Exatamente, ou seja, Porto Alegre está isolada de forma aérea, mas neste momento, qual que são os caminhos para quem quer sair ou para quem quer chegar na capital? O senhor comentou, mas só para reforçar, quais são os caminhos que estão abertos? O senhor falou que está com dificuldade de transitar nesse sentido, o senhor sabe quais caminhos estão abertos para quem vai sair ou deixar a cidade? A saída de Porto Alegre é pela Ipiranga, Bento Gonçalves, por Viamão, saindo pelo município de Viamão, aí pegando a RS 118, que tu consegue sair na 101, que é a nossa chamada freeway, né? Uhum. Dali tu consegue se deslocar para Santa Catarina através da 101. O aeroporto mais próximo aberto é o aeroporto de Florianópolis. Parece-me que o aeroporto de Caxias do Sul também está operando, só que a gente não tem como chegar em Caxias do Sul, né, nesse momento. Então, assim, são rotas em que, a partir do restabelecimento das estradas, tanto BR quanto RS, nós vamos conseguir direcionar esses voos para outras regiões do estado. Mas, nesse momento, a única saída de Porto Alegre é pela cidade de Viamão. As saídas históricas, inclusive as pontes, tanto do Guaíba, as duas pontes para a Zona Sul, uma delas me parece que está sendo aberta agora somente para veículos de emergência, para levar mantimentos e para resgates. Tá certo, agora sim. Obrigado, deputado. Um abraço para o senhor. Obrigado. Bom trabalho. Valeu. Obrigado. Passagem no